para relaxar. Alguém bateu na câmera. Lembrem-se disso. Cada dia que passar mais, eu vou ser mais rigoroso com o momento do assobio, de tu aprender a ter norma, a ser avisado uma vez só e não 3, 4. Tem gente que diz que não é criança, e na verdade vocês vão perceber que ano que vem tu vai olhar para o passado e vai pensar, meu Deus, como eu era infantil ano passado. E aí ano que vem tu vai te achar maduro. Eu também com 14 anos me achava maduro. Não, eu sou maduro. Maduro. Aí com 15 eu olhava para trás, meu Deus, como eu era imaturo com 14. Aí fazia 16, não, agora eu estou maduro. Aí fazia 18, meu Deus, como era eu babaca quando eu tinha 16. E é normal, tá? Se não for assim, aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. Se tu te olhar com 16, a partir da visão dos 18, e não achar que tu era infantil aos 16, aí tem alguma coisa muito errada na tua vida. Então cuidado, sejam humildes. Vocês têm um corpo quase de adulto, mas internamente ainda estão absolutamente distantes da vida adulta. Se vocês tivessem noção do que é ser maduro, vocês estudariam bastante todos os dias. E nós sabemos que aqui nessa sala tem meia dúzia de 3 ou 4 que estão maduros nesse aspecto. O aspecto de estudar, que é a única coisa importante na tua vida hoje. O estudo. O resto é tudo perfumaria, é tudo bobagem. Só o estudo salva. Não está estudando? É criança pequena. É criança pequena. Pode ter certeza. E não vem com outros argumentos porque tu vai estar falando merda. Não está estudando? É guri pequeno. Guri pequeno. Ficou magoado? Chama o pai, que eu estou louco para conversar com um monte de pai. Hoje eu falei com a Maria do Carmo. Maria do Carmo, eu tirei alguém da rua, mandei para a rua. Eu só gostaria que essa pessoa voltasse depois que o pai dessa pessoa viesse falar comigo. Então fica ligado, cara. Eu tiro o ponto de participação, nós resolvemos nossas mazelas aqui mesmo. Acabou. Eu nem mando a Maria do Carmo, coitada, é cheio de encrenca para resolver. Agora, o dia que eu te botar para a rua, eu vou querer o teu pai aqui antes que tu volte a frequentar minha aula. Quero olhar no olho dele e falar o que eu estou sentindo, o que está pegando. Beleza, galerinha? Vou jogar limpo aí com vocês. Página 35, uma bela manhã para aprender matemática. Analise se cada gráfico representa ou não uma função. Traça retinhas verticais e dá-lhe retinha vertical. Infinitas retas verticais. Eu não vou fazer todas, porque a minha mente pode ir ao infinito. Meu corpo jamais. E eu percebo que todas as malditas retas verticais cortam o gráfico em apenas, mostrando que cada x que é representado por essa reta tem só um y relacionado a ele. É função. Muito simples, né? Sim. Uhum. Alguém arriscaria dizer qual é a função que faz esse gráfico acontecer? X é igual a Y. Não. X igual a Y seria assim, ó. É constante. Quem é constante? O Y é constante. O Y, o X não. De jeito nenhum. E quanto que vale esse Y? 3. Então qual é a função? X igual a 3y. Se o Y é que é constante, é ele que é sempre igual a 3, então Y é igual a 3. Este é o gráfico da função Y igual a 3. Certo? Tu vê, Henrique, se não é o aluno, cara, falar essa coisa, eu ia passar... Vamos lá, próxima. Graças a Jezebel tem aluno acordado e ele, peraí, professor, se é uma função, que função é essa aí? E aí a aula se ilumina e aí fica razoável a aula. Antes era uma aula medíocre. Valeu, garoto. Show de bola. Vamos lá. Infinitas retas verticais. Infinitas retas verticais. Se só uma delas bater em mais de um ponto do gráfico, não é função. Quando eu traço essa reta vertical bem em cima do gráfico, em quantos pontos elas se cruzam? Em infinitos. Em infinitos pontos elas se cruzam. Logo, não é função. Apesar de não ser função, existe uma relação matemática que representa esse gráfico. Qual é? X igual a 3. 1, 2, 3. X igual a 3. Este é o gráfico desta relação matemática, que não é uma função. Aí é para arrebentar o cérebro do cara. Deixa eu ver. Y igual a 3 é uma função e x igual a 3 não é?
Que viagem, né, cara? Pois então, na verdade aí vem da história do conjunto, daquela história de definição de função. Função é uma relação matemática entre dois conjuntos que para cada conjunto do domínio existe apenas um correspondente no contradomínio. Quando eu escrevo x igual a 3, um cara do domínio tem infinitos correspondentes na imagem. Certo? No contradomínio, formando a imagem. Por isso que deixa de ser uma função. Só por causa da definição técnica. Só porque os matemáticos escolheram o x como número de saída e y como elemento de chegada. Só por isso. Né? Bacana, bacana isso aqui. Ó. É função, não é função. Que loucura. C. Vamos lá. Infinitas retas verticais. Todas batem apenas em um ponto do gráfico. É função? Sim. Tudo bem, eu aceitaria o sim. Infinitas retas verticais, se bater em mais de um ponto no gráfico uma única vez, não é função. Que cara que tem que ter uma função para dar um gráfico que é uma parábola, vocês lembram? Qual é a cara dela? Y igual a ax ao quadrado, mais b, x, mais c. Isso é a forma completa dela, né? Não tendo c, também teria esse formato. Não tendo B, também teria esse formato. Agora não pode não ter o A. Porque se não tivesse o A, vira uma função de primeiro, cujo gráfico é uma ou é. Será que existe uma relação matemática que represente isso? Usa a tua criatividade. Como seria a cara dessa função matemática? Então olha só, como seria a cara dessa função matemática? Tá vendo que é bem parecido, ó? Menos. Menos aqui, só fica assim, né? Então, Y ao quadrado, não? tem a ver com y ao quadrado, né, cara? Se o x ao quadrado fez a parábola assim, né? O y ao quadrado deve fazer a parábola assada, né? Eu diria que se trocar o y com o x de lugar, né? Tu acaba invertendo essa brincadeira, né? Então, beleza? Parabéns. E tu vê, isso é totalmente fora do escopo da aula já, do alvo da aula, certo? Mas, já que a galera está enriquecendo a aula, eu estou me empolgando. Ô professor, Fala, meu querido. ia ser y negativo? Como? Porque ele tipo não tá assim, ele tá assim. Aí o Y negativo. Ia trocar o x e o y de posição e ainda ia ter que ter um menos na frente do y ao quadrado. Porque senão ela ficaria para lá, né? Ninja, garoto. Parabéns pelo raciocínio. Muito bom. Eu não me aprofundei porque não é o momento e embora tenha feito bem para um ou outro, pode ter feito muito mal esse comentário para outros alunos. Já estava enrolado na mente deles, entendeu? Aí, meu Deus, que ele bang, meu Deus, aí fim do mundo vai acontecer. A justiça vai ser feita. Muito bem. Isso aí, galerinha. Fiquem à vontade, tá? Pode ficar viajando na maionese, pode ficar assim, rasgando dinheiro do teu pai, ó. Não tem problema nenhum. Mas eu não vou deixar, pai. Não vou deixar. Vou fazer valer cada centavo, meu querido. 2. Estes gráficos representam funções. Determine o domínio e a imagem de cada função. Domínio está relacionado ao eixo x pertencente aos reais, tal o quê? Deixa eu ver. O x está sendo usado do menos 3 até... E todos eles são usados no gráfico, ó. Todos eles têm amiguinhos no eixo y. Então x tem que ser maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 3. Professor, eu gosto de usar colchete, não tem problema, meu querido. Pode usar colchete. Professor, eu representei na reta real. Aí não. Aí é demais. Porque aí tu ia rabiscar aqui já, né, o domínio. Aí não tem graça. Aí não serve para nada. Imagem. Imagem é igual. Ô professor, Pois não. eu botei domínio igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 3 e x é menor que 3, tá certo? X maior ou igual a menos 3 e x menor ou igual a 3. Tá certo, cara. O único detalhe é que se a pessoa não tem uma boa base matemática, na hora que ela enxerga isso, ela tem que fazer uma intersecção para perceber que é aquilo ali, entendeu? Só isso, mas está matematicamente correto a tua informação. Parabéns. E parabéns pelo comentário. É assim que se age numa aula. Pô, cara, ficou diferente do meu e eu estou inseguro na interpretação para ver se é igual ou não. Manifesta-se, pô. Parabéns, garoto.
É isso aí. Outra forma de escrever, ó, se eu fosse escrever isso aqui usando o colchete do jeito que tu escreveu, seria fechado em menos 3 até mais infinito, intersecção com aberto em menos infinito até 3 fechado. Concorda se aquilo ali, se a gente for fazer aquela intersecção, vai dar de menos 3 até 3? Certo? Então assim, ó, só é mais elegante escrever assim, mas é matematicamente correto escrever assim. Certo? Por exemplo, isso aqui é a mesma informação que isso, só que o cara precisa fazer uma operação mental ali antes, né, de entender exatamente qual é o conjunto. Muito bem. E a imagem, galera, agora que vocês estão pegando a manha... Desculpa, não, te incomodando. E aí? Como é que é a imagem? Y pertencente aos reais, para ficar bem elegante, tá o quê? O Y ele está sendo ocupado, vê se eu copiei certo, é do menos 2, não é? Até o 7. Então o Y vai no meio, os números vão na ordem crescente, a setinha para a esquerda. Certo? Esse era o macete que eu te dava para poder escrever esse intervalo sem grande sofrimento mental. Eu já te confessei, quando eu ia escrever isso na tua idade, eu ficava tendo que pensar um monte para escrever. Aí, por agilidade, o professor me deu uma dica. Otávio, faz assim, que tu vai ser mais ágil. Aí não precisa ficar gastando, né, tempo raciocinando sobre aquilo ali. Hoje é natural para mim, né? Y maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 7. Botaram no silencioso já? Eu não. Sempre para lembrar vocês, ó. Silencioso. Depois, eu poderia escrever a imagem de outra forma? Qual seria a outra forma? Colchete o quê? Fechado aonde? Até 7 fechado, né? Positivo 7. Show de bola. Professor, Pois não. eu poderia substituir Y ali, menos 2 é maior ou igual que Y. Eu poderia substituir por 0. Aonde? Aonde? Aqui? Aham, Tirar o Y e botar o 0 no lugar? sim. Cara, ó, mais uma vez aí tu teria escrito uma verdade, porque o 0 de fato é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 7. Só que isso não me responde quem é a imagem, porque a imagem é formada por os elementos Y. Por isso que eu tenho que dizer que a letrinha Y vai ocupar de tal a tal valor. Tá? Então, aí, diferente da dele, ele escreveu matematicamente, não ficou bonito, mas ficou exato. No teu foi uma verdade matemática, mas não respondia a questão que o cara perguntou. Certo? Parabéns pela tua colocação, garoto. Ô professor, na prova o professor vai cobrar algum tipo de detalhe depois você vai querer o nome da imagem? Não, na verdade, olha só, numa questão como essa, eu vou deixar de repente o aluno à vontade de escrever dessa forma ou desta. Porém, em outras questões eu vou exigir que o aluno me mostre conhecimento nas 3 formas de representar intervalo. A forma geométrica com o rabisquinho, ou com a linha cheia, não tem problema. Bolinha aberta, bolinha fechada. A notação de intervalo, que é o colchete. E a notação de conjunto, que é x, pertences reais, tal, o quê. Então, infelizmente, vocês têm que dominar as 3, não tem jeito. Isso pensando no vestibular, pensando no concurso e pensando numa musculação cerebral, que é o grande objetivo da matemática na tua idade. Certo? Pois não. Ali no Y, ele entra do 0 e falou que estava correto. Matematicamente é correto, né? Mas não seria menor ou igual. Seria igual, menos 2 igual. Ah, obrigado, garoto. Valeu, Thompson. Ó, sacou o que ele está dizendo? A barrinha de igual não torna verdadeira aquilo que tinha escrito. Se tivesse escrito assim, né, é uma verdade matemática, porém não é a imagem. Certo? Obrigado, garoto. É assim que se faz, cara. Enriquecendo a aula sempre. Muito bem. Galerinha, olha só. Olhando para o eixo X, da onde até onde eu estou usando os números? Confere aí na tua apostila para mim. É isso mesmo? Então, domínio igual x pertencente aos reais, tal que o x vai ficar entre menos 3 e 5, setinha para a esquerda. Cuidado, hein? Se uma bolinha dessas estivesse aberta, galera, o cara estaria dizendo, ó, o menos 3 não faz parte da brincadeira. Só sumiria aquele detalhezinho ali, ó. Não, o cara deveria ter aproveitado essa oportunidade para mexer com isso, né? Ele acabou deixando isso passar em branco aí. Então, dando a minha contribuiçãozinha de nada aí para a aula. Aqui, bolinha fechada, tá me dizendo que tá usando aquele cara também. Outra forma de escrever, fechado em menos 3,
fechado em 5. Olhando para o eixo Y, vamos descobrir a imagem. Isso. 1, 2, 3. Era do menos 1 ao 3. Confere para mim, por favor. Y pertencente aos reais. Eu sempre colocava X, porque eu estava acostumado a usar X. Eu lembro então que eu cometia muito esse erro. E às vezes, até hoje, eu me distraio e coloco X aqui, né? E imagem é Y, Otávio. Mas você pode botar F de X? Poderia. Y e F de X são sinônimos, né? Poderia sim. Não é comum, mas pode. Ficaria como mesmo? Deixa eu ver. O Y no meio, os números em ordem crescente, setinha para a esquerda, e já que a bolinha é fechada, tem o igual. Pum, pum. Outra forma de escrever, imagem é fechado em menos 1, fechado em 3. Como é simples. Depois que a gente começa a aprender, né? Pega um cara que nunca viu nada disso, bota isso aí na frente dele e ele acha que é grego. Né? Tu pega um cara que não viu isso, meu Deus, o que é isso? Que linguagem é essa que as crianças estão escrevendo? O pai pode até achar que o filho está sendo maltratado ou exigido demais. Não, isso é demais, pelo amor de Deus. Outra, cara, não te esquece, os teus pais são de uma época em que o estudo não era determinante. O cara podia só conhecer gente que era bem influenciada, ou o cara que é o dono de uma empresa, pô, arruma um trabalhinho pro meu filho, opa, pum. Então só de ser bem relacionado, o cara tirava uma grana boa, já estava bem colocado no mercado. E ainda existe um pouco de QI hoje, né? Quem indica, que a galera brinca, né? Sempre tem isso. Só que, cara, hoje não tem jeito. Tem pai que às vezes não caiu a ficha, tem pai que não acredita no estudo, que o estudo realmente vai revolucionar a vida do filho dele. Mas é fato, tá? É que teu pai é de uma outra época. Aí talvez ele não acredite nisso. Mas só o estudo pode te dar uma puta qualidade de vida com garantia. Só o estudo. O resto é dar sopa pro azar. É dar sopa pro azar. Não dá, meu querido. Isso aí é light, cara. O teu cérebro não fica nem aquecido com isso aí, cara. Precisamos de mais. Muito mais. Letra C. Deixa eu ver quem é. Eu tô te incomodando, né? Vou continuar incomodando uma vez. C. Dá uma olhada, ó. Cara, eu achei tão legal. Um aluno me chama e ele mesmo faz a seguinte pergunta, ó. Ele mesmo percebe, aliás, a resposta. 1, 2, 3, 4 e menos 1. 4 e menos 1. E foi até onde, aparentemente? Aparentemente foi até o 7. 6 e 5. Aparentemente foi até o 7 com 10. Vê se vocês concordam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 10, maldição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O aluno me pergunta o seguinte, professor, ali não tem a bolinha, ó. É porque o número não está incluso, como se fosse uma bolinha aberta, ou eu tenho que interpretar que vai ao infinito? Ele faz essa pergunta, cara. Tu vê que, né, que ligado que o cara tá para fazer essa pergunta. Ele mesmo já viu, sutil, uma bolinha faltando ali, o cara... E eu falei para ele, a interpretação mais adequada para isso é que ela vai ao infinito e além. Porque se bloqueasse ali e ele quisesse te falar que o 7 não pertence ao domínio, ele faria uma bolinha aberta, deixando claro, ó, cheguei até ali, parei ali, mas não encostei no 7. Então, já que não tem aquela bolinha aberta, nós vamos supor que ela continua ao infinito e além. Por isso que o domínio vai ficar um pouco diferente. O domínio começa onde? X pertencente aos reais, tá o quê? Deixa eu ver. Menos 4, concorda comigo? Só que é maior ou igual, ela vai ao infinito e além. Vai crescendo para sempre. Outra forma de representar, fechado em menos 4. Isso, sempre aberto no infinito, nós não sabemos quem está lá. Imagem. Usa a mesma ideia para imagem. Y pertencente aos reais. Tá o quê? Maior ou igual a menos 1. Y maior ou igual a menos 1. Porque como esse gráfico vai crescendo para sempre, o X vai poder aumentar para sempre, o Y vai acompanhar esse aumento para toda a eternidade, por isso que fica um pouco mais difícil de perceber o que está acontecendo ali, né? Imagem igual. Fechado em menos 1, né? Até mais infinito aberto. Show de bola? Como? Tem que... É praxe. Eu confesso que é um pouco bobo, né? Meio redundante, o infinito já está na direita, né? O cara já pode supor que vai para a direita. Mas na linguagem da matemática, a galera no mundo inteiro coloca o mais ali para garantir.
Beleza. Só beliscando ainda o começo da tarefa, a tarefa mais importante aí. Cara, vai dizer, o cara olha para essa letra D e já dá uma agonia, né? Meu Deus, o que é isso? Mas a técnica para achar domínio em imagem não mudou nada, cara. Não podemos amarelar só porque é feio o gráfico. Aliás, não vou contar 11 quadradinhos, né? Pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 11,2. E na parte superior e inferior vai de 4,2 a menos 4,2. Esse gráfico nós aprenderemos esse ano. É uma senoide, o nome desse gráfico. Nós aprenderemos a fazer esse gráfico. Vai ser muito divertido. Por que vocês estão vendo? É divertido mesmo. Tá perfeito. Meu, igual. Nunca desenhei um gráfico, uma senoide tão bonita. O que importa pra gente aqui, galera, é perceber que o x está sendo utilizado ao longo do menos 11 maior ou igual a menos 11,2 e menor ou igual a 11,2. Então, domínio igual x pertencente aos reais, está o quê? X no meio, os números na ordem e as setinhas para a esquerda. Como a bolinha cheia tem um igual também. Imagem, então, é só olhar da onde até onde o gráfico está sendo ocupado no eixo Y. Y pertencente aos reais, está o quê? Y no meio, bota os números na ordem crescente, as setinhas apontando para a esquerda, fica prático de escrever esse intervalo. E a letra piora a cada dia. Pois não. Isso, a setinha apontando para a esquerda, eu digo a pontinha dela apontando para a esquerda. Na hora de ler, não se esqueçam, x maior ou igual a menos 11,2 e x menor ou igual a 11,2. As outras bolinhas realmente foi só para mostrar os pontos que estavam passando ali, não tinham importância. A não ser que uma dessas bolinhas estivesse aberta. Aí ele está querendo dizer, olha, mas ali por algum motivo eu não quero usar aquele número, certo? E aí a gente teria que tirar esse elemento do domínio da imagem, certo? Muito bem, mas tu viu como foi, o mais importante é tu perceber como foi prático achar o domínio e a imagem através do gráfico, né? Mais fácil do que definir o domínio a partir da função. Eu dava a função, tu tinha que perceber se tinha raiz quadrada ou se tinha x na parte de baixo e fazer uma continha para achar o domínio, como nós fizemos algumas páginas anteriores, certo? Agora é página... Não se esqueçam que as questões dos ninjas, aliás, eu tenho que te contar, cara, eu sempre comparo a turma A com a turma B, é óbvio, porque o mundo é competitivo. E eu te confesso que até então vocês têm se saído um pouco melhor na nota, na participação. E eu conto isso para eles, para ver se eu fomento a vontade de vencê-los, certo? E aí, nessa última vez que eu fui fazer essa tarefa de matemática, eu falei, né, que as páginas anteriores ali, a 36 e 37, era só para ninjas, né? Certo? Era só para a galera que quer ser fera, só para o cara que quer ser um grande engenheiro, um grande advogado, um grande historiador. Tu acredita que eu falei isso aqui? Eu falei isso, eu vi um ou outro fazendo. Lá eu falei a mesma coisa e eu vi quase 100% da turma tentando fazer aquelas outras páginas, cara. Eu fiquei impressionado com a diferença. Então fica ligado, cara, a gurizada ali, eles estão ainda perderam, eu acho, numa prova ou noutra para vocês, mas aparentemente eles estão vindo com vontade. Eu não deixaria barato. Vamos que vamos.